Olá, boa noite a todas e todos. Mais um encontro do curso Filosofia da Praxis Global. Essa noite começando um novo módulo, um módulo que nós nos debruçaremos sobre o pensamento do Clóvis Moura, né, um intelectual orgânico brasileiro, intelectual orgânico da classe trabalhadora e do movimento negro. E para isso nós convidamos aqui o professor Márcio Farias para estar conosco esses dois encontros. O professor Márcio é graduado em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre e doutorando em Psicologia Social pela PUC, São Paulo, vinculado ao NUTAS, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Trabalho e Ação Social, professor convidado do CELAC, Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, e autor do livro Clóvis Moura e o Brasil, um ensaio crítico. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, seja bem-vindo a estar conosco essa noite e esses dois encontros aqui para a gente aprender aqui com você um pouco e muito sobre Clóvis Moura. Muito obrigado, gente. Boa noite por esse importante intelectual orgânico, como foi dito, falar do Clóvis Moura, sobretudo nessa circunstância, né, de acirramento da pauperização da classe trabalhadora, em sua grande maioria a classe trabalhadora negra vem pagando, né, os ônus desse processo. Então, urge, né, o Clóvis Moura se tornar uma referência para a militância de esquerda como um todo. Então, a ideia que eu acordei é que nesse primeiro encontro nós faríamos uma espécie de panorama do conjunto da obra do Clóvis Moura e no segundo momento nós faremos alguns aprofundamentos sobre a perspectiva teórica, as contribuições mais específicas do autor. Então, vou tentar cumprir à risca a encomenda. A ideia é que hoje nós façamos uma introdução, uma apresentação geral ao conjunto da obra e que no segundo momento a gente possa se deter um pouco mais nas categorias de análise e a interpretação do Clóvis Moura para a formação nacional. Então, queria, portanto, começar hoje indicando alguns aspectos de caráter biográfico e bibliográfico para que nós possamos ter um pouco de uma ideia geral da vida e obra do autor. Nesse sentido, Clóvis Moura é um autor brasileiro, nascido no Nordeste, no Piauí, na década de 20. Pertencente aos setores médios da sociedade de sua época e de sua região. Isso, em alguma medida, explica, naquela circunstância, o Clóvis Moura ter acesso ao ensino fundamental, médio e superior. Ele estuda parte da sua formação ainda enquanto um estudante de ensino fundamental e médio, usando os termos contemporâneos. Ele estuda num colégio eclesiástico, né, um colégio ligado à igreja, mais especificamente à denominação marista. E esse é um aspecto muito interessante da vida e da obra do Clóvis Moura, por alguns elementos que percorrerão o conjunto da história de vida e teórica do Clóvis Moura. Primeiro, diz respeito ao fato que, por fazer parte de uma instituição confessional, Clóvis Moura, desde então, é um jovem questionador, no sentido de questionar valores impostos, atribuídos, e ele, junto com seus irmãos e outros colegas, vão fundar o Grêmio da escola. E quando o Clóvis Moura assume essa função de fundar o Grêmio da escola, ele fica como editor-chefe do jornal do Grêmio. E nesses primeiros escritos do jovem Clóvis Moura, esse jovem mesmo, né, o jovem Clóvis Moura, o adolescente Clóvis Moura, já salta à vista elementos que percorrerão o conjunto da sua vida. O primeiro delas é o tema da política.
os primeiros escritos do Clóvis Moura nesse jornal é um escrito sobre a Inconfidência Mineira, tentando pensar a participação do povo, a importância da Inconfidência Mineira para a formação nacional. Um texto que ele tem caráter histórico, né, não analítico, né, um texto que a gente encontra fundamentos da teoria do Clóvis Moura, mas é interessante já observar esse movimento do Clóvis Moura no que diz respeito a algo que ele percorrerá ao longo da sua vida, que é a discussão sobre a formação nacional com ênfase na forma política. Clóvis Moura foi um autor que, ao longo da sua produção, se dedicou a tentar refletir sobre quem era o sujeito revolucionário no Brasil. Então, esse é um ponto que a gente já percebe lá no Tenro Clóvis Moura. O segundo ponto é a forma como o Clóvis Moura, em várias circunstâncias, ganhou a vida. O Clóvis Moura é um intelectual que acaba tendo uma característica quase de autodidata. E em várias circunstâncias ele atuou enquanto jornalista, seja posteriormente no próprio Partido Comunista, ou enquanto um profissional liberal, mas a profissão jornalismo foi em vários momentos o ganha-pão do Clóvis Moura. Não por acaso, no conjunto da obra do Clóvis Moura, há uma parte significativa em que ele se dedica a entender a importância da imprensa negra para a organização da população negra no pós-abolição. E um último aspecto que está presente na obra já na tenra obra do Clóvis Moura, e que perdurará até as suas obras derradeiras, são outros escritos nesses jornais de caráter poético. Clóvis Moura também foi um poeta, tem alguns livros no campo da poesia, mas se dedicou também a tentar entender o papel da arte e da cultura na formação nacional. Esses aspectos permitem que nós afirmemos que a obra do Clóvis Moura ela é uma obra que ela tem uma ramificação, mas não existem fases, né, distinções na obra do Clóvis Moura, guinadas. O que nós temos são períodos de complexificação de temas que se apresentam desde o jovem Clóvis Moura, que vai começar a escrever suas obras de maior fôlego nas próximas décadas, mas esses processos iniciais da sua produção, elas perdurarão no conjunto da sua produção e a gente vai observar como isso se efetivou. Bom, o Clóvis Moura, na adolescência, final da adolescência, já próximo a ingressar, com idade para ingressar no ensino superior, se transfere para Salvador. Na verdade, se transfere para Bahia, né? Ele oscila entre Salvador e Juazeiro. E Juazeiro não. Salvador e Vitória da Conquista. Ele vive nessas duas cidades ao longo do final da década de 40. Portanto, ele chega na Bahia, em Salvador especificamente, na década de 40, em que nós temos uma característica muito singular dessa região para o conjunto da organização da esquerda ao longo do século do final da primeira metade do século XX, que perdurará ao longo das décadas de 70, 80. O primeiro aspecto, que não é uma característica tão somente soteropolitana, mas que em Salvador isso também está muito presente, é a expansão, o caráter, digamos, massivo e popular para a época do Partido Comunista. O Partido Comunista desse período acaba tendo um impacto muito grande, né, entre a intelectualidade, mesmo entre a população de forma mais geral, levando em consideração o expressivo número de militantes, de filiados. Então, Clóvis Moura chega
na Bahia em um período de hegemonia e de expansão do Partido Comunista, e ele se filia ao partido. Então, esse é um primeiro ponto que chama a atenção. O segundo ponto que chama a atenção é desse período de formação do Clóvis Moura são os estudos sobre a população negra que se tinha disponível até aquele período. Se nós lembrarmos, né, os estudos sobre a população negra na década de 40, década de 50, ela passava por uma espécie de segundo ou terceiro ciclo de ênfases na reflexão sobre a contribuição da população negra na nossa formação. Um primeiro fluxo, que talvez tenha na figura, não só, mas principalmente na figura do Nina Rodrigues, talvez um dos grandes, das grandes referências para essa discussão, é o debate da contribuição da população negra nos marcos do pensamento eugênico. Então, livros como Os Africanos no Brasil, que é um texto do Nina Rodrigues, que reúne um conjunto de ensaios que ele escreveu na última década do século XIX, tentam pensar o paradoxo. Na medida em que a população negra foi sujeito ativo na nossa formação, mas isso era um problema que precisava ser entendido profundamente para ser corrigido. O pensamento racialista brasileiro, né, o pensamento baseado na ideia de raças enquanto atributo biológico, que explica os nossos as nossas limitações, isso no pensamento da época, que explicava as nossas limitações, a nossa incapacidade de se modernizar. Tem nesses estudos do Nina Rodrigues uma das principais vertentes que consagram uma leitura sobre a importância da população negra na nossa formação. O Africanos no Brasil é um livro que ele é perene. Ele vai retomar, mesmo que sendo retomado de maneira crítica, ao longo da primeira metade do século XX. Sobre a influência desse livro, Os Africanos no Brasil, figuras como, por exemplo, Arthur Ramos, que é talvez um dos grandes nomes de uma segunda escola do pensamento sobre o negro no Brasil, que é a que nós chamamos de escola culturalista, que dentre outras figuras também encabeçam nomes como Gilberto Freire, vão ter no Nina Rodrigues uma base de apoio para sustentar certos argumentos. A ênfase muda a partir da década de 20, 30, 40, na medida em que se questiona a ideia de raça enquanto uma variável para explicar a vida em sociedade e se desloca o debate para o tema da cultura. Isso de maneira muito, muito enfática no Gilberto Freire, talvez tenha sido um dos grandes nomes dessa escola culturalista, mas Arthur Ramos e outros autores também comparecem com bastante relevo. Ainda assim, havia alguns estudos que já começavam a consagrar uma leitura mais detida sobre as formas políticas dos escravizados e seus descendentes. Edson Carneiro talvez seja um dos autores mais conhecidos e, consequentemente, um dos autores que mais influenciou o pensamento do Clóvis Moura, mas há uma figura da região de Pernambuco. O livro que ele lançou foi lançado por uma editora em Recife. Eu, sinceramente, não sei exatamente qual é a origem do autor, mas imagino que ele é de Pernambuco. A cidade exatamente não sei se ele é de Recife mesmo, mas é um autor chamado
Aderbal Jurema, perdão, que talvez tenha consagrado o primeiro grande estudo de característica de bases materiais, uma leitura materialista, não ainda marxista no sentido das categorias mais assentadas, até porque nós vamos discutir no próximo item a questão do marxismo no Brasil da época, mas é um estudo que faz uma espécie de apanhado, né, das insurreições negras e que talvez tenha sido mais decisivo, até que o próprio Edson Carneiro, para a produção do jovem Clóvis Moura. Então, esse é um segundo aspecto importante da trajetória formativa do Clóvis Moura, que diz respeito aos estudos sobre o negro no Brasil, até porque, se nós quisermos entender a experiência que consagrou as necessidades de respostas teóricas que o Clóvis Moura perseguiu no início da sua produção, nós devemos nos dedicarmos a um livro que é da época, desse período, né, foi publicado na década de 30, e que, em certa medida, nos apresenta as circunstâncias, o cenário que o Clóvis Moura encontra na Salvador que ele chegou, que é o livro Jubiabá, do Jorge Amado. O Jubiabá, ao representar as classes, as formas, né, da classe trabalhadora de Salvador, a ocupação dos morros, a referência da liderança religiosa, essa forma como o Jorge Amado descreve, né, a Bahia da década de 30, da década de 40, é o ponto que talvez seja central para nós entendermos o início da produção do Clóvis Moura, porque o Clóvis Moura, por outro lado, e aí é um terceiro ponto que me parece fundamental, esse processo de formação do Clóvis Moura em relação à sua construção teórica, que como nós já conversamos, ele chega no Partido Comunista na década de 30, na década de 40, na Bahia, e, bom, o Partido Comunista na década de 40, ainda que massivo, do ponto de vista teórico e político, já vivia a experiência da russificação. A partir do sexto congresso do Partido Comunista Russo, onde se encaminhou as discussões sobre os programas para os países coloniais e semicoloniais, as teses, né, de um Brasil, uma espécie de Brasil dual, de centros urbanos industriais começando a se consolidarem e, por outro lado, uma região agrária mais pauperizada, que vivia uma experiência pré-capitalista quase, ou, em termos da época, mas a concentração agrária no país com feições feudais, essa leitura ela vai ganhar densidade local a partir de uma série de autores, dentre eles um dos mais importantes é o Nelson Werneck Sodré, mas não só. Mas originalmente essa é uma tese que vai ser defendida no sexto congresso do Partido Comunista Russo e que vai ser absorvido pela direção do Partido Comunista local e ganhou ares teóricos a partir de formulações de grandes intelectuais brasileiros. Nesse sentido, o programa do partido da época pressupunha uma ideia de etapas, de superação
das formas pré-capitalistas, de feições feudais, numa associação com a elite local, com a burguesia nacional, a luta contra o imperialismo. Vencida essa etapa, né, de conformação do capital, nós transitaríamos por uma luta, essa sim, em direção ao socialismo. Essa tese, que era uma tese, que era o programa hegemônico no interior do partido, já no interior do partido ela sofria questionamentos. Esses questionamentos eles não ganhavam vazão, mas já tinham, em alguma medida, aderência. E cada vez mais, ao longo das décadas posteriores, foram substituindo uma interpretação etapista e conformando uma nova leitura sobre a formação nacional. E o principal autor que defendeu no interior do partido essa contraposição à ideia das etapas ou de um Brasil feudal foi o Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior estava aqui em São Paulo, mas tinha uma repercussão nacional, e o Caio Prado Júnior já era o autor de Evolução Política no Brasil, História Econômica e Formação do Brasil Contemporâneo. E são obras que vão influenciar profundamente o Clóvis Moura. O jovem Clóvis Moura é um Clóvis Moura muito caiopradiano, então ele absorve a tese de que o Brasil não já nasceu capitalista, mas numa tipicidade que é distinta dos centros hegemônicos, uma espécie de entreposto de produção de bens primários para a produção e consumo nas metrópoles. Então, essa interpretação, né, de um empreendimento colonial no motor, né, do capitalismo em expansão, foi bastante formadora, né, para o Clóvis Moura, mas aí começa a entrar a sua singularidade, porque o Clóvis Moura ele vai absorver essa tese, mas vai fazer uma pergunta em relação à importância política, né, da população negra nesse processo. E a ênfase, portanto, de pensar diante dessa forma esse capitalismo de via colonial, onde teria sido, qual o impacto das insurgências negras por uma espécie de negação local desse processo de expansão colonial. O Clóvis Moura se dedica os primeiros 10 anos da sua produção a fazer uma investigação sobre essas formas políticas, herdando toda essa tradição que nós estávamos conversando, e consagra a sua primeira obra, que é uma obra bastante... gente, acho que tem alguém com o microfone que abriu e está vazando o som. Se alguém perceber Matheus, se puder desligar, por favor. Eu prometo que eu vou tentar condensar nos próximos 15 minutos e a gente já abre para conversa, até porque a gente se estendeu no tempo. Não pode ficar à vontade, Márcio. Pois bem. Bom, então, a formulação, portanto, do Clóvis Moura vai ganhar densidade na década de 40, década de 50 e vai se materializar num livro chamado Rebeliões na Senzala. É um livro que o Clóvis Moura apresenta a primeira versão no início da década de 50. No ano de 53, ele apresenta uma primeira versão e apresenta uma primeira versão para o Caio Prado Júnior, que havia sido não só a sua referência teórica, mas um intelectual em que eles trocaram, né, cartas e referências sobre a discussão que o Clóvis Moura estava se propondo, o jovem Clóvis Moura. A primeira versão do livro Rebeliões nas Senzalas fica pronto em 53, o Clóvis Moura submete um exemplar ao Caio Prado Júnior,
que na época já havia consolidado a Brasiliense, né? E que a Brasiliense teve um papel muito importante justamente nessa, para o Caio Prado Júnior conseguir difundir ideias contra-hegemônicas no interior da esquerda. A Brasiliense teve um papel muito importante. E é bastante paradoxal quando a gente observa hoje os debates contemporâneos sobre o tema. O Caio Prado Júnior responde, né, ao projeto do Clóvis Moura, dizendo da validade, da importância, mas que naquele momento eles estavam inclinados a fazer a publicação das obras completas do Monteiro Lobato, que nesse sentido não havia condições de lançar Rebeliões nas Senzalas naquela circunstância. É uma carta que ela pertence ao núcleo, até o final da fala eu lembro o núcleo aqui da Unesp, mas ela é facilmente de fácil acesso, enfim, em que a resposta do Caio Prado Júnior em relação ao pleito do Clóvis Moura. Portanto, o Rebeliões da Senzala vai ganhar, ele vai ter reformulações, e o Clóvis Moura publica por uma editora chamada Edições Senzala, em 1959. É o seu primeiro grande livro, e é um primeiro grande livro que tem impactos ainda hoje pouco percebidos para o conjunto, né, da esquerda como um todo, dos intelectuais que se dedicam ao tema da formação nacional, porque o Rebeliões da Senzala ele é uma obra que está ancorada no Caio Prado Júnior, na ideia da peculiaridade do capitalismo brasileiro, da particularidade do capitalismo brasileiro, mas ao mesmo tempo está confrontando um grande clássico do pensamento social brasileiro, que vira e mexe também povoa os nossos imaginários, os nossos argumentos. É um autor perene, que é o Gilberto Freire. O Gilberto Freire escreveu o livro Casagrande Senzala, em que a tese central é que na formação nacional, muito levado a cabo por esse patriarca, né, esse senhor de engenho, que é talvez o grande elemento do processo civilizatório brasileiro, ele encontrou um tipo social que equilibrou-se com ele nesse projeto de formação nacional, que é o sujeito negro, mais especificamente o africano e seus descendentes, que numa relação de equilíbrio de antagonismos conformaram a nossa forma social típica. Então também já falava de uma tipicidade brasileira, enfatizando o equilíbrio de antagonismo, ou, em outros termos, a harmonia entre senhores e escravos na formação nacional. Isso edificou uma cultura que é muito distinta de outras formas sociais e culturais, quando comparado à forma como as relações raciais perduram em sociedades modernas da sua época, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em que havia um processo de segregação racial e de caráter bastante violento. O Gilberto Freire foi um testemunho ocular de linchamentos nos Estados Unidos. Então, a tese de equilíbrio de antagonismos, em certa medida, foi uma tese que perdurou e perdura indiretamente até hoje, e que o jovem Clóvis Moura, tenta enfrentar já na sua primeira obra, né, na sua obra de juventude, de tal sorte que o livro se chama Rebeliões na Senzala. Se a tese do Gilberto Freire é que havia um encontro harmônico entre Casagrande e Senzala, os estudos do Clóvis Moura enfatizam, na verdade, o conflito como elemento constituinte da nossa formação. Por isso que ele vai falar da rebelião na Senzala, uma contradição fundante da nossa formação enquanto povo. A ideia dele e ele observou isso num estudo
de longa duração, tentando percorrer uma análise da formação nacional nos mais variados períodos e nos mais variados territórios, e o que ele percebe que havia, nesse sentido, uma tendência, não uma condição inerente, mas uma tendência a um processo de ruptura, de negação. De ruptura não necessariamente, mas um processo constante de negação da condição de escravizado e, consequentemente, da negação colonial. Então, Rebeliões da Senzala comparece como esse grande estudo de longo prazo, conformando essa interpretação de uma espécie de contradição fundante da nossa formação nacional. Veja, aqui é ainda o jovem Clóvis Moura. O jovem Clóvis Moura. E quem já teve a oportunidade de ler essa obra vai se lembrar que, se a gente for tentar ser rigoroso com o objeto de estudo que ele se propôs, ele estava muito tentado a pensar as formas políticas dos escravizados, portanto, Brasil Império, Brasil Colônia e Brasil Império, ou América Portuguesa, né, período colonial, e o Brasil Império, né? E ele tem um capítulo que ele se dedica a Canudos, que já acontece nos marcos da República. E isso é importante para a gente, aparentemente é um desvio de objeto, mas o Clóvis Moura estava muito atento nesse sentido, primeiro a uma questão do seu tempo. O debate sobre esse Brasil dual, a concentração agrária como uma espécie de uma sociedade pré-capitalista, de caráter feudal, mas ao mesmo tempo, no período do Clóvis Moura, nós estamos, de um lado, em um período de intensificação do processo de desenvolvimento nacional, né? Você tem Juscelino, João Goulart, no período do João Goulart, mais especificamente, as reformas de base, ou as tentativas de reforma de base, as ligas camponesas, que ganham força política nesse período. No campo internacional, de um lado, a perda o início da perda da hegemonia, né, do Partido Comunista Russo a partir de 1956, o Congresso de 1956, em que há as denúncias do crime de Stalin. Isso vai impactar profundamente o Partido Comunista no Brasil. É um período que depois vai desdobrar na ruptura. Mas nesse contexto geral, por outro lado, no campo internacional, nós temos a Revolução Cubana, que é um marco, as próprias lutas por independências, né, dos países africanos, a guinada terceiro-mundista, a revisão dos sujeitos revolucionários, uma ênfase a própria Revolução Chinesa e toda uma discussão sobre uma nova intensidade da discussão sobre o campesinato. É nessa conjuntura que a Canudos vira um tema bastante central na conjuntura, a retomada de Canudos, como uma espécie de luta de classes, né? O início das revoltas campesinas, e não por acaso o livro de Euclides da Cunha vira leitura de cabeceira de vários setores da esquerda. Né? É um autor que vai ser retomado nesse período de maneira muito contundente. Portanto, Canudos estava numa espécie de tema central do seu período. E no Rebeliões na Senzala, portanto, há um capítulo que o Clóvis Moura se dedica a essa discussão, né, de pensar Canudos. Mas o próximo livro do Clóvis Moura é um livro que ele escreveu justamente fazendo um enfrentamento teórico à forma como nós retomávamos o debate das lutas campesinas. É um texto que ele escreveu no início da década de 60, chamado Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha. E esse texto ele tem uma validade para a época e contemporânea sem precedentes. É só nós pensarmos que a última ou a penúltima flip
em Paraty foi sobre o Euclides da Cunha, foi sobre os sertões. Ou se nós formos pensar no cenário contemporâneo, o quanto que o tema, né, de uma espécie de retomada da discussão sobre o sertão, sobre o Nordeste, está na pauta do Dia da Cultura. Pensando nos bacuraus da vida, aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma série de remontagens e ou exposições sobre o tema do Nordeste numa nova perspectiva. Portanto, esse livro do Clóvis Moura sobre o Euclides da Cunha, enfrentando teoricamente um tema que era central na sua época e que me parece central na conjuntura, ele destoava de uma certa ode, né, de uma certa vangloriação do livro do Euclides da Cunha, porque o Clóvis Moura vai falar, vejam, o Euclides da Cunha ele é menos progressista do que certa esquerda quer afirmar. Ele vai fazer um estudo exegético, né, da obra do Euclides da Cunha, em que ele, enfim, vai tentar buscar as bases do seu pensamento, sobretudo nos sertões, e ele, enfim, se depara com textos e estudos manuscritos do Euclides da Cunha, em que o Euclides da Cunha se dedicou à leitura do Herbert Spencer, por exemplo. Para quem não conhece o Herbert Spencer, ele é conhecido como o pai do darwinismo social. E tem uma produção ligada à ideia de determinismo do meio, né, para explicar a vida e sociedade. E, em certa medida, se a gente observa um certo movimento do texto de Euclides da Cunha nos sertões, a gente vai observar, de fato, no mínimo, uma ambiguidade. O Clóvis Moura reconhece isso, porque são 3 livros, né, são 3 tomos, em que ele faz uma descrição do meio, uma descrição do sertanejo, né, do homem, e uma descrição da campanha, né, efetivamente Canudos, como aconteceu. O meio, em certa medida, explicando o tipo social sertanejo, só que as bases teóricas do Euclides da Cunha, essa é a tese do Clóvis Moura, lhe davam uma afirmação que explicava uma espécie de mal de origem do sertanejo. No entanto, a realidade concreta mostrava uma outra coisa, e por isso que a obra para o Clóvis Moura tem uma ambiguidade. A teoria afirmava um determinismo do meio que impelia uma condição quase de subalternidade congênita ao sertanejo. No entanto, o sertanejo, o bravo sertanejo, a própria fase do Euclides da Cunha, né, o sertanejo antes de tudo é um forte, ela se deu pela capacidade, né, do Euclides da Cunha de fato cortejar o que estava acontecendo, o que ele estava observando na campanha de Canudos, ele que foi a região como enviado, né, do jornal O Estado de São Paulo. E a última parte do livro é onde ela ganha um caráter literário, poético, uma escrita que inclusive condena a ação do Estado frente àqueles sertanejos que lutavam por uma dignidade de vida. Então, essa segunda obra do Clóvis Moura vai também nos trazendo notícia de um autor que vai percorrendo o pensamento social brasileiro de maneira crítica. O Clóvis Moura depois vai publicar um texto que ele aparentemente é um texto de menor intensidade teórica, é um estudo exploratório chamado O Preconceito de Cor na Literatura de Cordel, mas me parece que Preconceito de Cor na Literatura de Cordel, por outro lado, é talvez um dos momentos de maior inflexão no conjunto da obra do Clóvis Moura, porque é o primeiro momento que o Clóvis Moura começa a se dedicar para a discussão das relações raciais no pós-abolição. Ele recolhe 25 folhetos, né, de literatura de cordel, um recolhimento aleatório, e se propõe a analisar, fazer um estudo
em que ele criou categorias para analisar ali, naquele momento, o material que ele tinha à disposição. E o que chamou a atenção dele nesse recolhimento é que a grande maior parte dos folhetos que ele recolheu, havia uma presença, o negro estava representado, mas a representação em geral era de caráter estereotipado, e essa estereotipia tinha feições negativas. E aí o paradoxo bom, a literatura de cordel é uma expressão ideocultural oriunda dos de baixo, vinda do povo. No entanto, ela, ao mesmo tempo, no que diz respeito à presença negra, ela apresenta o negro de maneira bastante estereotipada, preconceituosa. E a inflexão se dá na medida em que o Clóvis Moura consegue começar a trilhar uma discussão de que o racismo não é tão somente uma determinação externa à classe trabalhadora, ou seja, uma elite nacional. Então, preconceito de cor na literatura de cordel é uma inflexão porque o racismo passa a ser entendido por Clóvis Moura não tão somente, portanto, como uma determinação exógena à classe, ainda que a sua origem possa ser explicada por uma perspectiva exterior ao interior da classe, ou seja, na formulação para conformar o processo de subjugação de africanos e seus descendentes à exploração, elabora-se uma teoria que institui uma inferioridade congênita ou cultural dos povos africanos e seus descendentes. No entanto, há um segundo momento em que esse processo ele é internalizado no interior da classe. A classe absorve essa discussão e o racismo, portanto, ele não é só exterior à classe, ele é também interior à classe. Posteriormente a esse processo, o Clóvis Moura ele passa a ter uma incursão internacional um pouco maior, diálogos com a militância negra na América Latina, no Caribe. Ele, inclusive, vai a um congresso em Dakar, na década de 70, um congresso sobre o movimento negritude, e as formulações do Clóvis Moura nesse sentido vão ganhando novas formulações. A questão permanece sobre a trajetória, né, da formação política nacional, levando em consideração formas políticas das mais variadas, levadas a cabo por sujeitos políticos, digamos, não tradicionais, por uma perspectiva clássica de esquerda, ou seja, um trabalhador urbano sindicalizado. E o próximo livro do Clóvis Moura, nesse sentido, é um livro bastante emblemático, que vai ser relançado. Estou trabalhando na edição desse livro, a gente espera lançá-lo agora em maio, um livro chamado Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, que é daquelas obras que você lê e chega à conclusão do título. São aquelas obras que o título é muito feliz, porque ele dá conta de sintetizar aquilo que está querendo se discutir. Você termina, a primeira questão, negro de bom escravo a mau cidadão, era uma questão. Aí no final você conclui, você afirma, entendi, negro que serviu enquanto mão de obra, né? Enquanto trabalhador, durante quase 4 séculos de escravidão, em 3 décadas passa a ser de bom escravo a mau cidadão. E as suas atitudes entendidas, e o bom negro é o subserviente, né? O negro que nega a condição de subserviência, ele é um mau cidadão. Para o Clóvis Moura, essa é uma contradição fundante da modernidade brasileira. A tentativa de substituição daquele que foi o motor da nossa formação, o principal setor, né, da nossa formação enquanto povo brasileiro, no que diz respeito às relações de trabalho e, consequentemente, as formas políticas derivadas da negação desse trabalho expoliante. Então, Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, uma obra publicada nos inteiros da década de 70. E aí o Clóvis Moura tem outros textos que ele publica nesse período,
que são textos jornalísticos, né? Ele se transfere para a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, inclusive é o período de recrudescimento da ditadura, ele usa pseudônimos, e esses textos do Clóvis Moura da década de 70 acabaram de ser lançados pela editora Unesp. Quem organizou esse livro foram alguns pesquisadores, dentre eles o professor Kleber Vieira, aqui da Unifesp, de São Paulo. E o Clóvis Moura também, posteriormente, vai se dedicar a escritos analíticos sobre lutas mais gerais da classe trabalhadora, como o Saque Vanzetti, que é um clássico do anarquismo nos Estados Unidos, né? Trabalhadores que foram levados ao se organizarem e lutarem contra a exploração e opressão foram condenados à morte. E também ele vai discutir a guerrilha do Araguaia, né? Um tema que para ele é muito central de pensar as lutas, as múltiplas formas de luta, né, na formação nacional. Agora, no final da década de 70 início da década de 80, Clóvis Moura se aproxima do movimento negro de maneira mais orgânica. Quando ele mantivesse diálogo, ele se aproxima do movimento negro de uma maneira mais orgânica. Antes disso, ele publica um livro de caráter, digamos, teórico, né? Ele faz uma discussão de teoria do conhecimento, num livro chamado Sociologia Posta em Questão, que também vai sair ainda nesse primeiro semestre, por uma editora do Rio Grande do Sul. Eu estou terminando de prefaciar, estou envolvido, né, nos projetos editoriais do Clóvis Moura, isso é bom. O Clóvis Moura está sendo reivindicado Brasil afora, isso é importante. E Sociologia Posta em Questão, Clóvis Moura faz um debate muito consistente sobre as bases teóricas que assentavam as principais escolas do pensamento crítico brasileiro da época, tentando mostrar o seu caráter formal, anti-revolucionário, na medida que eram escolas que entendiam o trabalhador, o negro ou os sujeitos sociais quase como cobaias sociológicas, né? Eram trabalhos que estavam distantes da experiência do conjunto da classe, portanto não partiam dessa experiência concreta para pensar as suas agendas de estudo e pesquisa. Era uma agenda exterior à classe, que para ele isso era uma verdadeira uma expressão de um pensamento conformado, porque o pensamento revolucionário ele se dá a partir do interior da classe e a partir do interior da experiência da classe que se formula uma teoria, um diálogo com a classe. E isso vai ficar muito explícito pelo processo que ele vai organizar posteriormente. Ele se dedica de maneira muito mais próxima ao movimento negro, publica alguns textos de introdução e textos paradidáticos, em geral por coleções de editoras, agora sim, que o absorvem, Brasiliense, Perspectiva, e publica na década de 80 textos que são fundamentais. Primeiro, chama-se Raízes do Protesto Negro, num explícito confronto ao Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, novamente ele enfrentando o pensamento social brasileiro, lembrando que o Sérgio Buarque de Holanda é um intelectual que está na formação do PT, portanto ele também diretamente está disputando o Partido dos Trabalhadores. E nesse texto, Clóvis Moura tem uma série de embates teóricos com figuras importantes, porque Clóvis Moura ele está entendendo que a década de 80, o processo de redemocratização, as lutas sociais, os movimentos sociais, que nós estaríamos numa espécie de processo revolucionário em ebulição, e que, portanto, era necessário disputar a radicalização da luta e a partir daquele que ele considerava um dos sujeitos mais importantes nesse processo, que era a fração negra da classe trabalhadora. E é isso que ele coloca no prefácio desse livro. Então ele vai debater, né, o livro é um explícito confronto ao Sérgio Buarque, mas ele também vai debater
alguns artigos Florestan Fernandes e a discussão da cultura para a classe trabalhadora, Florestan em toda a sua escola, a escola da USP. Vai debater com Abdias do Nascimento, o Teatro Experimental do Negro, a ideia de uma classe média negra em detrimento de uma experiência do negro oriundo dos setores mais pauperizados da classe. Vai debater com a historiografia da escravidão que emergiu naquele período, Ciro Flammarion, por exemplo, o debate da brecha camponesa. Então, essa foi uma obra de impacto teórico significativo e, posteriormente, o seu texto, digamos, de disputa, um texto, uma espécie de manifesto do Partido Comunista do Clóvis Moura, que é o Sociologia do Negro Brasileiro. Foi um livro escrito para ser, de fato, massivo, né, ser de acesso ao conjunto das massas. A escrita tem uma exposição formal que tem justamente esse intuito. E em Sociologia do Negro Brasileiro nós temos um Clóvis Moura já sexagenário, onde as suas primeiras elaborações mais consistentes da obra se apresentam de maneira bastante requintada. Não é a obra final, mas é uma obra de impacto. Posterior a isso, Clóvis Moura ainda escreve outros textos no campo de assentamento teórico ou programático, como As Injustiças da CRIO, que é um projeto de discussão da historiografia sobre o negro no país. E aí vem a década de 90, o deserto neoliberal e a derrota histórica da esquerda no Brasil e no mundo, e quem seriam esses novos sujeitos. Clóvis Moura escreve um texto antológico, um texto clássico, a sua obra de maturidade, sua principal obra, que é um livro chamado Dialética Radical de um Brasil Negro. Então ele transita de uma espécie de particularidade da classe e centraliza, e a particularidade da classe na sociologia do negro brasileiro, e ele centraliza a discussão da raça na formação nacional no livro Dialética Radical do Brasil Negro. Depois disso, Clóvis Moura tem ainda uma última obra de embate teórico. Veja, finalizo mostrando que a obra dele ela tem uma complexificação, mas ela desde o Tenro, Clóvis Moura, os temas já estavam colocados. Uma das últimas obras de impacto do Clóvis Moura foi o livro chamado Sociologia Política da Guerra Camponesa de Canudos, né? Em que ele faz uma análise de longo prazo conectando Canudos ao MST. O MST na década de 90 era basicamente o grande sujeito revolucionário no Brasil, quase o único setor da classe organizada e com uma pauta de enfrentamento ao Estado. Essa ascensão do MST foi disputada pelo Clóvis Moura, porque o Clóvis Moura discutia com o MST o fato que o MST precisava se entender enquanto herdeiro das lutas quilombolas. A sua massa era uma massa em que a identidade campesina por si só não daria conta do conjunto das suas experiências. Então, esse foi um dos últimos grandes contribuições do Clóvis Moura. E a sua obra derradeira, que na verdade é póstuma, né? Ele termina a obra, é um projeto de 40 anos, mas que ele termina e não vê a sua publicação, é o Dicionário da Escravidão Negra, que é um dicionário que foi um projeto antigo do Clóvis Moura, quase 40 anos de estudos, e que legou também uma discussão que em vários momentos impediu o Clóvis Moura de se tornar uma grande referência, porque ele em vários momentos foi taxado como um autor panfletário, que faltava rigor, e ele termina a sua vida com um dicionário. Então, se você quer erudição, rigor, tome aquilo que é considerado clássico para as sociedades modernas, né? Esse pensamento organizado, e infelizmente ele não pôde ver sua publicação. Então, em linhas muito gerais, esse é o autor que na próxima aula a gente vai se dedicar de maneira mais detida às suas categorias de análise e à sua contribuição para
para o entendimento da formação nacional. Obrigada, Márcio. Muito bom mesmo aqui para a gente ter uma dimensão ampla, né, de quanta contribuição, né, o Clóvis Moura trouxe, que ainda precisa ser amplamente socializada, né, inclusive em confronto com outros autores que fazem parte, né, dos currículos da nossa formação, nas graduações, pós-graduações por aí, que a gente não tem acesso, né. Que bom que está mudando, né? Como você está dizendo aí, ele está sendo requerido agora e que a gente pode começar a acessar esses elementos que ele traz para pensar o cotidiano das lutas, né? O cotidiano da organização da classe trabalhadora. Tem algumas questões aqui, por enquanto duas, né? Que, para começar, eu acho que enquanto você vai respondendo, quem tiver mais questões pode ir colocando também no chat para a gente ir passando para você. A primeira questão da Emanuele Eugênio, ela pergunta como Clóvis Moura refletiu sobre reforma agrária e questão agrária, acho que tem a ver com esse penúltimo escrito, né, que você citou aí, de Canudos ao MST. E o William pede para você falar um pouco mais sobre a influência do núcleo do PCB nas formulações teóricas do Clóvis Moura, né, como Edson Carneiro, Jorge Amado, que você já citou, e outros. Então, por enquanto, a gente tem essas questões aqui e você pode começar por elas, enquanto mais alguém vai colocando aqui para a gente passar para você. Já antecipando um pouco da nossa próxima aula, acho que o Clóvis Moura, para ele é muito nítido. Primeiro que existem duas grandes contradições da formação do capitalismo brasileiro que não se resolverão a não ser por um processo de transformação radical. A questão agrária e a questão racial. São dois pares que, ao se resolverem, eles destituem o Brasil tal como ele existiu até agora e reconfiguram o Brasil em outro patamar. Mas para isso acontecer, ele precisa acontecer diante de um processo de luta. E, portanto, ele não ocorrerá nos marcos de processos de reformas no interior desse processo societário, porque eles são constituintes da formação nacional, a questão agrária e a questão racial. Então, foi um autor que se dedicou de maneira muito cuidadosa a pensar de maneira bastante consistente. O Clóvis Moura, portanto, nos antecipou toda uma discussão que no campo do debate do marxismo, não só brasileiro, mas internacional, só a partir da segunda metade do século XX, em que o tema, né, das formas políticas campesinas e outras formas políticas não tradicionais, elas vão ganhar a densidade que ganharam posteriormente, muito por conta da China, muito por conta das independências africanas, muito por conta de Cuba. Eram formulações já existentes, sem dúvida nenhuma. Nós observarmos é um tema central na Revolução Russa, mas as formas que elas ganharam posterior ao que foi convencionado como terceiro mundismo, elas não encontram correspondentes anteriores. E o Clóvis Moura talvez tenha sido o autor brasileiro que melhor, ou que foi talvez um dos primeiros a qualificar essa discussão das formas políticas do campo nos termos que permitiu a nós reconhecermos movimentos sociais tais como o MST e outros, as lutas quilombolas contemporâneas, as próprias lutas indígenas, menos por uma visão paternalista e muito mais numa leitura desses sujeitos quanto sujeitos políticos e que, ao se movimentarem, mexem com as estruturas da formação nacional. Então, mas a gente pode qualificar melhor essa discussão
na próxima aula. Em relação ao PCB da década de 40, na verdade, não só o PCB da década de 40, havia uma espécie de espírito do tempo em relação ao tema do negro na formação nacional. Isso estava muito presente nos modernistas como um todo, não é uma exclusividade no interior do PC. Mas sim, ao chegar no PC e a discussão superando uma ideia mais alastrada entre os círculos intelectuais, entre a população como um todo, no sentido de luta contra as injustiças sociais, e matizando essa discussão a partir das classes sociais, esse talvez tenha sido um ponto que ajudou o Clóvis Moura a elaborar suas formulações, sem dúvida nenhuma. Mas, para além do PC, há um espírito, há uma agenda, né, do seu período em torno do debate do negro na nossa formação. E isso vai perdurar na década de 60, 70, e isso vai explicar a emergência do movimento negro na década de 70, década de 80. Isso vai estar no Cinema Novo, está no Glauber Rocha. Isso vai estar no Teatro de Arena. Isso estará de uma maneira muito geral na agenda do período. E o Clóvis Moura dá, diante dessa agenda do período, as suas próprias respostas. Talvez seja esse o ponto. E o instrumental do PC lhe ajudou a matizar essa discussão a partir de uma perspectiva de classe. Mas ele supera o próprio PC da sua época, porque não está a reboque só do PC da sua época nesse sentido. Se nós observarmos o PC da época, mesmo os mais avançados nas formulações, que o Edson Carneiro teria mais dificuldade de fazer essa formação de maneira consistente, mas mesmo o Jorge Amado e o Marighella, né, figuras com quem ele se deparou, o jovem Clóvis Moura conviveu na Bahia, mesmo eles comungavam, ainda que do entendimento da população negra enquanto sujeito político da nossa formação, mas ambos comungavam de uma ideia de miscigenação enquanto atributo explicativo da nossa identidade nacional, uma espécie de democracia racial. Isso vai estar muito presente no Jorge Amado depois desse período, dessas primeiras obras dele, né? Que são obras consideradas mais panfletárias e tal. O Jorge Amado posterior vai ser um dos grandes formuladores, de fato, da ideia de miscigenação enquanto aspecto explicativo da identidade nacional. Tanto que o Jorge Amado ele é convidado para prefaciar o livro Negro de Bom Escravo, Mau Cidadão, do Clóvis Moura, e ele fala isso, a temática é importante, mas a dificuldade de pensar quem é negro no Brasil está no prefácio do Negro de Bom Escravo, Mau Cidadão. É quase paradoxal, né? Porque a obra dá uma outra interpretação e o prefácio quase que se contrapõe. Então, penso que o Clóvis Moura é um autor que tem uma matriz, né, de inscrição muito diversa. O PC, o próprio estudo sobre os negros no Brasil, da época, as formulações do Caio Prado e as formulações contra-hegemônicas. Então, creio que esse é um caminho mais plausível de nós reconstituirmos a produção e as circunstâncias. Perfeito, Márcio. A gente
Tem mais uma questão aqui, a Luciana está perguntando sobre a questão indígena na formação social do Brasil. Tem alguma obra do Clóvis Moura que podemos encontrar uma discussão mais específica? E o William volta aqui a perguntar, né, se haveria uma influência do Eric Williams e do C.R.L. James no Clóvis Moura. E se há, né, como? E eu aproveito também para esse bloco aqui incluir também mais uma questão, né, que você falou que tem uma obra que ele trata especificamente, ele traz os elementos para pensar uma teoria do conhecimento, né, uma contribuição do ponto de vista epistemológico, e diante de toda essa discussão sobre epistemologias do Sul e ao mesmo tempo da dialética da filosofia da praxis para a América Latina, né, como se situaria essa epistemologia, essa teoria do conhecimento, né? Se você falasse um pouco mais sobre isso, tá bom? Bom, a questão indígena ele aborda de maneira um pouco mais sistemática na sua obra de maturidade, o Dialética Radical do Brasil Negro, que eu considero o livro que torna o Clóvis Moura um dos grandes intérpretes da formação nacional. Ele se consagra ali como um grande intérprete no mesmo nível de um Caio Prado, de um Celso Furtado, nessa obra, Dialética Radical de um Brasil Negro. Então, há uma interpretação nacional em que a questão indígena é posta numa devida análise categorial, analítica nessa obra. Em relação ao debate dos autores caribenhos, de uma forma geral, elas estarão presentes a partir da década de 70, né, como eu havia mencionado. Nesse livro que vai ser lançado esse ano, fiquem atentos e atentas, o livro Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão. E tanto James, o C.L.R. James, né, o autor, dentre outras obras, dos Jacobinos Negros, e o Eric Williams, são autores que vão ajudar o Clóvis Moura a fazer formulações. Se nós pegarmos, por exemplo, a contribuição do Eric Williams, tem sido muito costumeiro no Brasil contemporâneo os marxistas envergonhados, né, quando interpelados sobre o tema do racismo, dada a dimensão do racismo no Brasil e a escassez de discussões dos mais importantes marxistas brasileiros contemporâneos sobre esse tema. E é importante que se enfatize que são os marxistas contemporâneos, porque Ottaviani, Emília Viotti, a fase marxista da Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Florestan, todos esses grandes autores da geração anterior não se esquivaram desse tema e deram respostas à altura. As últimas décadas que a gente viu o paradoxo da renovação marxista, mas que conservando argumentos que eram argumentos utilizados na década de 30 e 40 sobre esse tema. Só que a realidade tem interpelado, né? A realidade é o único critério de verdade. A realidade tem interpelado todos nós sobre a dimensão do racismo. Se trata de um olhar, de uma perspectiva, de um apontamento, de uma abordagem, de um recorte. Se trata de morte, se trata da forma como as pessoas são exploradas, se trata da forma como as pessoas se inserem nas relações de produção, elas explicam vidas e mortes, elas explicam condições de adoecimento, elas explicam elementos muito gerais da vida em sociedade no Brasil. Então, se ela explica elementos gerais da vida em sociedade no Brasil, não é possível escapar a ela. E nesse sentido, quando interpelados, os exegetas, os marxólogos brasileiros voltam no capítulo 24 do Capital. Um capítulo muito importante, de fato, né? Pensando na acumulação primitiva do capital, a importância da escravidão no processo de expansão do capitalismo comercial que permite o capital se efetivar no século XIX. No entanto, a ênfase que, ainda que mencionado o processo colonial, a escravidão, neste capítulo, o Marx acentua o fechamento das terras e a expulsão campesina na Europa como um elemento importante, né, do processo de acumulação. E o Eric Williams, por sua vez,
para observar a ênfase na escravidão nesse sentido, né? Pensando em quanto que o processo de escravidão, inclusive, ela é motor do processo de expansão do capital, até porque a escravidão, enquanto instituição, ela demandou dimensões não só de acumulação, de força de trabalho, mas dimensões materiais. Ele mostra que foi, era preciso se produzir insumos, instrumentos para dar conta do processo de atendimento de uma demanda escravista, como os instrumentos de aviltamento, as correntes. Portanto, ele restitui, né, de maneira bastante rigorosa, a importância da escravidão nesse processo de acumulação primitivo. Então, essa tese para o Clóvis Moura ele absorve, sem dúvida nenhuma, mas talvez um autor mais impactante do que o James, do que o Eric Williams na obra do Clóvis Moura, tenha sido o James, né, do Jacobinos Negros. Portanto, o Eric Williams é um autor que o Clóvis Moura passa a ler na década de 70, não só o Clóvis Moura, o Ottaviani vai lê-lo nesse período. Então, é um autor que, enfim, essa literatura vai chegando ao Brasil nesse período. O Clóvis Moura é um dos primeiros a absorver esse debate, mas esse ponto também está no Ottaviani. De toda forma, o que é interessante da forma como o Clóvis Moura absorve o James é que o James, no Jacobinos Negros, ele justapõe uma discussão sobre como foi possível a Revolução Haitiana. E a tese clássica, até a escrita do James, era de que os intelectuais negros, embebecidos dos valores da Revolução Francesa, haviam liderado o processo de insurgência quase como uma moral civilizatória que conduziu as massas escravizadas, que transformaram as suas frustrações em rebeldias, as suas rebeldias desdobraram no processo revolucionário. O James faz uma análise que torna essa leitura clássica parcial, porque o James vai observar que, primeiro, esses intelectuais negros ilustrados, que pertenciam aos setores médios, né, eles viveram uma experiência de barreira de cor, que fazia com que eles se voltassem a uma comunidade de origem para, a partir desse movimento, projetar uma comunidade de destino, em que não só esses sujeitos medianos, mas o conjunto da população possa viver plenamente a sua dignidade humana. Então, há um movimento desses sujeitos que eram engenheiros, médicos, professores, que não poderiam usufruir da sua experiência a partir do lugar que eles ocupavam nas relações sociais de produção, e que, portanto, eles vão encontrar correspondência identitária nos grupos que teriam o mesmo pertencimento racial. E essa massa, por sua vez, ela não está a reboque da, dessa vanguarda esclarecida. Ainda que tenha tido um papel importante, né, esse setor na liderança, né, do processo, as massas elas estavam com um nível de consciência bastante elaborado frente à sua situação. E, nesse sentido, o elemento cultural foi muito importante, né? No caso haitiano, sobretudo a religiosidade, o voodoo, porque no voodoo eles conseguiriam restituir, né, elementos que o trabalho no eito destituía desses sujeitos. Uma dimensão ética, estética, uma possibilidade de organização hierárquica mais complexa. Portanto, havia, do ponto de vista da consciência, né, uma elaboração mais sofisticada que permitiu a esses sujeitos acompanhar o programa tal como as lideranças elaboraram. Essa ideia ela é muito central para o Clóvis Moura, porque a gente vai discutir na próxima aula o debate da experiência
para o Clóvis Moura é muito marcante para pensar a articulação entre cultura e política. Então, esse ponto foi um ponto de discussão importante para o Clóvis Moura, porque ele conseguiu entender melhor, diferente do que ele havia feito naquela espécie de mapeamento no Rebeliões das Senzalas, né? Ele fez quase um levantamento mais descritivo sobre esse conjunto de formas políticas, e com a influência desses pensadores caribenhos, sobretudo James, ele conseguiu entender melhor como foi possível, né? Não simplesmente brotou as rebeliões, as insurgências, elas foram se constituindo, tendo mediações culturais que possibilitavam este processo. Então, esses são os pontos. E no que diz respeito o debate de um debate mais da teoria do conhecimento, debate epistemológico, fala-se muito hoje no debate decolonial, pós-colonial. O Clóvis Moura ele enfrentou essa discussão a partir de outros termos, né? Mas o cerne da questão era a mesma, de pensar a experiência dos de baixo, fazendo uma alusão a um termo que é do Florestan, como experiência constitutiva da elaboração teórica, e não uma imposição a priori de categorias abstratas para a realidade local. Portanto, a formulação do movimento da realidade precisava partir de sujeitos concretos e políticos da realidade brasileira. E sujeitos concretos e políticos da realidade brasileira eram, em sua grande maioria, os racializados, que viviam no limite às contradições e responderam ao limite dessas contradições com um conjunto de experiências de negação da ordem. O nível dessa negação da ordem pode ser discutido, mas que não houve negação da ordem é negar a nossa história. Então, acho que esses foram os pontos em que alguns autores, como, por exemplo, o professor Fábio Nogueira, que é professor da Universidade Estadual da Bahia, vai chamá-lo de um teórico da praxis negra, experiência pelas quais se elabora a teoria política. Então, eu acho que talvez tenha sido uma das grandes contribuições para aquilo que hoje tem sido chamado de debate decolonial, descolonização dos currículos. Clóvis Moura antecipava isso observando a experiência, né, das formulações políticas dos de baixo, e questionava profundamente a negação dessa experiência, atribuindo a esses escopos teóricos políticos um processo de escapismo da realidade nacional. E é muito interessante, para finalizar, como, por exemplo, ele enfrenta um autor que, ao longo da década de 50, 60, lá na Europa, enfrentou esse debate, foi o Hobsbawm. Pensando as formas pré-políticas que ele chamou. E o Clóvis Moura, ao longo da década de 80, vai falar que essa análise é uma análise extremamente eurocêntrica, né? Porque destitui de uma possibilidade de uma racionalização complexa formas políticas não europeias. Quando, por exemplo, o Hobsbawm está observando a luta camponesa no Peru, por exemplo, e então foi um autor de bons debates e que antecipou certas discussões que estão colocadas na ordem do dia, que são importantes sem dúvida nenhuma, mas que muitas vezes negligenciam o próprio autor que apontava essas negligências e dão respostas que talvez cada vez mais me parecem insuficientes diante do significado do protesto, do protesto negro, do protesto indígena. Obrigada, Márcio, pelas respostas, né? E mais instigantes ainda, deixa a gente com mais vontade de aprender cada vez mais, né, sobre Clóvis Moura, né?
para a gente pensar, né, a nossa realidade histórica concreta latino-americana, do sul global, as contradições internas, né, do Brasil, enfim, né, muita coisa ainda. Acho que aqui é só a primeira aproximação para a gente ficar motivada a continuar os estudos, né. E como a gente não tem mais perguntas aqui, apenas elogios, tá? Pela aula excelente, pelas contribuições bastante importantes aqui para a gente pensar o contexto atual, né? A gente já vai se encaminhando aqui para o final, já faço aqui os agradecimentos em nome de todo o grupo, né? Gramsci, Praxis e o grupo inteiro que está aqui participando desse curso, né? Pelas contribuições e disponibilidade, pela aula excelente, e que a gente continue assim, né? Articulado para o próximo encontro e para, quem sabe, outras atividades ainda que estão por vir. Eu agradeço o convite, eu acho que hoje a gente deu um pontapé inicial nesse diálogo e na próxima quinta-feira a gente aprofunda esse e alguns outros pontos, inclusive aproximando o Clóvis Moura desse pensamento clássico, não só do Gramsci pensando na Itália, mas os desdobramentos disso em outros contextos nacionais, inclusive na América Latina, porque me parece que é um caminho pertinente. Certas formulações mourianas estão nesse caminho aí de pensar os processos hegemônicos, contra-hegemônicos, as experiências, enfim. Nos encontramos na próxima semana, na próxima quinta. Perfeito, então, até mais, até quinta, até o próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.